Olá, seja bem-vindo à Semana da Captação de Recursos. Eu me chamo Jean, eu sou da Dominus Evangelização e Marketing. A pedido da Móveis Cardeal, a convite da Móveis Cardeal, eu estou aqui para conversar e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência nesses mais de 13 anos trabalhando com a igreja e atendendo a dimensão principalmente da captação de recursos, né? Então eu auxilio comunidades cristãs a encontrarem estratégias, a desenvolverem estratégias para gerar maior recurso financeiro e maior engajamento das suas lideranças, os seus evangelizandos também na realidade financeira. Então, essa primeira aula a gente vai conversar um pouquinho sobre como superar os desafios da captação de recursos em tempos de pandemia. Nós sabemos que a gente vive um momento extremamente delicado no país e no mundo, onde um vírus desestabilizou o mundo inteiro, né? E de forma muito concreta desestabilizou as nossas comunidades na realidade financeira, mas também na realidade evangelizadora. Então nós sabemos que a gente vive um novo normal, né? Uma nova forma de viver a realidade cotidiana das nossas vidas pessoais e comunitárias, e isso afetou muito as comunidades. Isso veio fazendo aí um movimento de paralisação de boa parte das comunidades no sentido da evangelização, porque se sentiram acuadas diante da realidade de ter que fechar as suas portas, mas também houve uma outra parcela de comunidades que encontrou nesse momento uma oportunidade, nesse desafio, uma oportunidade de crescer nas estratégias evangelizadoras. Então, de imediato, eu quero aqui trazer para você que a pandemia ela não pode ser encarada por nós como somente um desafio. Há por trás de todo desafio um pano de fundo, vamos assim dizer, de oportunidades. Eu posso olhar para isso, para a pandemia, simplesmente como uma barreira e um desafio e eu não vou superá-la, ou eu posso olhar para ela como uma grande oportunidade para a minha comunidade. Eu prefiro olhar na perspectiva da oportunidade. Quero convidar você a trilhar esse caminho comigo nessa perspectiva. Olhe para todos esses desafios como uma grande oportunidade de crescimento evangelizador, organizacional e até financeiro da sua comunidade. Então vamos lá, como é que a gente pode manter as contas em dias diante de tudo isso? Quando a gente sabe que há uma baixa na arrecadação, há um movimento de esvaziamento das nossas comunidades, como que a gente faz para garantir que a arrecadação financeira da comunidade permaneça? Como que a gente cria estratégias e projetos que favoreçam essa captação de recursos? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco e eu quero, na verdade, nesse momento, trazer uma pergunta para a mesa, né? Colocar aqui uma pergunta para você e para a sua comunidade em relação à arrecadação financeira. O que de fato garante a sustentabilidade evangelizadora da sua comunidade? Você já se perguntou? Quando você olha para os desafios financeiros que você encontra hoje, e aí você vê lá todos os problemas que você está enfrentando, que a sua comunidade está enfrentando, faça essa pergunta: o que garante a sustentabilidade financeira de uma comunidade, da sua comunidade? Essa é uma pergunta fundamental que a gente precisa responder e encontrar a resposta ideal, correta para essa pergunta. O que de fato garante? Pode ser que por muito tempo você achou que eventos garantiria a arrecadação financeira. Por exemplo, na realidade das comunidades católicas é muito comum festas de padroeiro, eventos promocionais, e eu acredito que também na realidade de outras denominações religiosas há também a realização de eventos e jantares, né, e tudo mais para ajudar na captação de recursos. Com a pandemia, eventos, aglomerações não são permitidas. Então, nós encontramos aí já uma estratégia de captação de recurso que está
prejudicada por conta da pandemia. Eu acho que os eventos são uma grande estratégia de arrecadação, mas eles precisam hoje de um novo olhar justamente por conta da pandemia. Então, se você olha somente para os eventos como fonte primária da arrecadação da comunidade, provavelmente a sua comunidade sofreu muito com a pandemia em relação à dimensão financeira. Eu vi muito isso de clientes que a gente atende na agência que tiveram grande impacto financeiro por conta disso. As coletas, né, as ofertas feitas durante o culto, durante a missa, essa ação, essa estratégia, ou na verdade dentro da perspectiva litúrgica e religiosa, esse é um momento de partilha, de vida comunitária, a coleta e a oferta, ela está comprometida. Nós estamos com boa parte das celebrações religiosas proibidas nas cidades do país, proibidas no sentido de não poder haver as aglomerações, as reuniões do grande povo de Deus lá na celebração, mas nós temos a possibilidade do online nesse momento. Mas as coletas foram comprometidas. Eu tive mesmo um aluno de um curso que a gente tem na agência, que a paróquia dele teve uma diminuição da arrecadação em mais de R$40 mil, por conta da diminuição na presença na missa. Então isso impactou. Então a coleta, ela também é uma fonte de arrecadação, porém a pandemia prejudicou muito. Nossa, já mais uma coisa que era fonte de arrecadação da minha comunidade e está comprometida. De fato, isso é muito real, é muito concreto também nos nossos clientes. As campanhas, aqui a gente percebe um movimento grande de comunidades que geram campanhas. Por exemplo, eu quero trocar o banco da igreja, então eu monto um carnê e posso fazer ali uma campanha de arrecadação para trocar os bancos da igreja, para trocar as cadeiras, para fazer o auditório da comunidade. Então, eu passo a fazer campanhas para determinadas realidades. E isso é bem interessante. Nesse momento de pandemia, é uma estratégia legal, você pode utilizar elas, principalmente porque nós estamos vendo um comprometimento financeiro muito rápido da comunidade. Então, campanhas de arrecadação surtem um bom efeito. Eu só acho que é preciso tomar um pouco de cuidado com as campanhas, e mais à frente você vai entender por que isso, porque a campanha ela tem um início, um começo, né, um meio e um fim. Então, como ela tem um dado momento, esse sentido de pertença à comunidade fica um pouco mais comprometido. Ela vai por 1 ano, por 6 meses colaborar, e depois você sabe que esse recurso não está mais disponível. Então você precisa ter isso bem claro. Para projetos pontuais, eu acho legal e pode ser uma boa estratégia. Aí a gente entra no dízimo, né? O dízimo, ele é de fato uma estratégia que é a mais coerente para a realidade da vida comunitária cristã, porque ela faz parte da vida da comunidade, ela deve fazer parte, ela é, vamos dizer, a principal fonte, deve ser a principal fonte de arrecadação da comunidade, porque isso garante o sentimento de pertença. O dizimista, ele é alguém que se sente parte da comunidade. Então, pode ser sem pandemia ou com pandemia, ele faz parte da minha comunidade, ele se sente parte da casa de Deus, ele se sente membro da igreja, né, filho de Deus, e isso garante a permanência dele, independente do cenário que nós temos na nossa sociedade, no momento que nós estamos vivendo. Então, diria aí que uma grande estratégia para garantir a sustentabilidade da comunidade é o dízimo, né? Então, isso você precisa ter claro. Quanto mais eu colocar o esforço para garantir a dimensão do dízimo, a contribuição por meio do dízimo, melhor e mais previsibilidade eu vou ter de arrecadação financeira. Agora tem um ponto importante em relação ao dízimo. A necessidade e a existência de um dizimista, ela parte do princípio de que eu tenho pessoas evangelizadas. Então, o que de fato garante a sustentabilidade da evangelização é a própria evangelização. Então, quanto mais eu evangelizar,
mais eu vou ter pessoas com sentimento de pertença à minha comunidade e mais elas vão contribuir para que a comunidade permaneça fiel, permaneça contribuindo, permaneça gerando vida comunitária, porque o dízimo não é uma questão de dinheiro, né? Eu acho que quando nós olhamos o dízimo só na perspectiva financeira, nós estamos sendo cobradores de impostos e não padres, pastores, líderes, né? Nós somos cobradores de impostos, nós somos mercenários do povo de Deus. O evangelizador, o cristão que se preze, tem claro a sua missão, ele deve se preocupar com a evangelização da pessoa, né? Esse é o ponto fundamental. Então, se eu quero aumentar a arrecadação financeira da minha comunidade, o meu foco principal é a evangelização. Então, para mim, a resposta daquela pergunta que eu fiz lá para vocês sobre o que garante a sustentabilidade evangelizadora de uma comunidade, da sua comunidade, na minha opinião, e eu tenho convicção disso, e se alguém tiver uma opinião contrária, eu gostaria que me provasse que de fato isso é verdade, é que a evangelização é o que sustenta a própria evangelização. Então, quanto mais eu evangelizar, mais eu vou arrecadar recurso financeiro para continuar evangelizando. Então, em tempos de pandemia, o que eu preciso fazer para garantir a sustentabilidade da minha comunidade é evangelizar. Se eu me afasto do povo de Deus, logo, esse povo de Deus não se sente parte. Então, ele passa a não ter o compromisso também financeiro. Porque eu também não me comprometo com ele enquanto comunidade, enquanto família dele. Então, eu preciso ter isso claro, certo? E aí, é importante a gente compreender que o que compõe a sustentabilidade evangelizadora se divide em 3 coisas importantes: pessoas, recursos físicos e recursos financeiros. Eu nunca posso pensar a sustentabilidade da comunidade apenas olhando para o financeiro. Se eu não tenho pessoas evangelizadas e que evangelizam, o meu recurso financeiro está comprometido. Se eu não tenho recursos físicos necessários para trabalhar com as pessoas e com recurso financeiro, isso tudo compromete todas as áreas da comunidade. Então, eu preciso compreender que a minha comunidade ela tem aspectos integrais, não são partes. Existem partes importantes, que são as pessoas, a dimensão física e os recursos financeiros. Por exemplo, se eu quero que as pessoas se sintam acolhidas na minha comunidade, eu preciso ter um ambiente propício a isso. Então eu vou ter bancos de qualidade, móveis de qualidade, ar-condicionado dentro da capacidade financeira da comunidade. Eu vou dispor de uma estrutura física que sustente a evangelização, que garanta que as pessoas vão se sentir acolhidas naquele ambiente. Então, quanto mais eu trabalhar a sustentabilidade evangelizadora de uma forma ampla, não olhando só o dinheiro, só a necessidade do dinheiro, melhor vai ser a minha arrecadação. E aí, alguns pontos importantes, algumas dicas importantes para você arrecadar mais recursos financeiros para a sua comunidade. Primeiro ponto fundamental é cresça na evangelização. Quanto mais você evangelizar pessoas, mais possibilidades de arrecadação financeira você vai ter. Essa matemática funciona. Evangelizei mais, eu acabo arrecadando mais. Então, esse compromisso evangelizador precisa existir. Aqui a gente não pode ter esse compromisso evangelizador olhando só na perspectiva financeira. Repito, a gente estaria sendo mercenário, certo? Mas é numa perspectiva, de fato, de quanto mais evangelizar pessoas, mais famílias são transformadas, mais vidas são transformadas e a gratidão dessas pessoas vai garantir que outras sejam beneficiadas por essa evangelização, tá me entendendo? Então eu não comprometo a evangelização, eu garanto que a missão permaneça constantemente em crescimento. Então, evangelizar é o ponto fundamental. E aí você vai me dizer, Jean, mas a gente está no meio da pandemia, eu não posso receber as pessoas dentro do templo.
Aí eu vou dizer algo que eu falei, inclusive, numa formação recente que eu dei online, que é assim, que fé é essa, tão superficial, que não me dá a capacidade de criar novos meios de evangelizar, porque hoje a gente não pode se reunir em 4 paredes. Que comunidade é essa que está comprometida na sua vida comunitária porque ela não pode se reunir fisicamente diante de uma situação que é global, que é um problema global, é uma necessidade global. Então eu preciso ter claro que eu não posso me paralisar porque a pandemia fechou as nossas igrejas. Eu tenho que encontrar outras oportunidades para evangelizar e estar perto das famílias, para estar perto do povo de Deus. Então, a internet, a tecnologia, por exemplo, nós estamos perto de vocês agora por meio dessa formação. Então, como que você pode estar perto do seu povo, daquele povo que você foi chamado por Deus a evangelizar? Pense nisso. E aí, a partir disso, você, tendo crescimento evangelizador, a arrecadação da comunidade permanece. Qualidade no atendimento. Então, garanta que as pessoas sejam bem atendidas, seja pelo meio digital ou pelo meio presencial. Uma comunidade que atende mal as pessoas, ela não vai conseguir ter uma boa arrecadação. É básico isso. Olha, se você vai num restaurante e é mal atendido, você não vai querer permanecer. Você nunca mais vai naquele lugar. Agora, se você é bem atendido, você vai querer ir. Mesmo que a comida seja boa, o atendimento é ruim, você não vai permanecer. No nosso caso, o evangelho, ele é belo, ele é atraente, Jesus é atraente. Mas se eu não trabalhar, de fato, a qualidade do meu atendimento, de nada vai adiantar. Relacionamento é muito importante. As pessoas precisam sentir que há uma preocupação com elas. Então, procure ter estratégias para se manter próximo das pessoas, principalmente neste tempo de pandemia, em que as pessoas estão isoladas, se sentindo sós, deprimidas, com medo, com insegurança. Olha o quanto o evangelho pode ser um sinal na vida dessas pessoas neste tempo. E a igreja nós cristãos somos uma resposta para este momento. O cristianismo sempre deu uma resposta concreta à sociedade diante das suas mazelas, diante das suas dores. E nós precisamos continuar sendo essa resposta. Então se relacione bem com as pessoas. E crie um processo de comunicação e marketing. Tem uma campanha, a gente vai falar sobre isso também numa das nossas aulas, sobre como estabelecer relacionamento de forma mais detalhada, mas crie instrumentos de comunicação e marketing que possam favorecer esse trabalho de captação também de benfeitores, de dizimistas e de colaboradores. Que tipo de projeto aí eu posso ter para garantir a sustentabilidade evangelizadora? Primeiro, a evangelização querigmática, ou seja, o anúncio querigmático. Precisa trabalhar muito isso, trazer sempre pessoas novas. Quanto mais pessoas novas você trazer para a sua comunidade, maior vai ser o número de pessoas e com isso maior o engajamento e a dimensão financeira também vai crescer. Então, você precisa ter claríssimo esse ponto. Certo? A evangelização querigmática é o foco. Formação pastoral, Uma comunidade que não é formada para a missão, para a evangelização e para a dimensão da comunhão de bens, da partilha de bens, é uma comunidade que não vai ter bons dizimistas, não vai ter colaboradores. Então eu preciso trabalhar muito a formação. Tenha isso como uma prioridade na sua comunidade. Terceiro ponto, trabalhe o dízimo. Faça um trabalho forte para o dízimo, Tenha o foco da sua comunidade na captação de recurso voltada ao dízimo. Ele é um trabalho rápido? Não, ele é um trabalho de médio e longo prazo, mas ele garante por mais tempo a sustentabilidade da sua comunidade. Eu atendo clientes aqui que não tinham trabalho do dízimo e a comunidade passou por muitas dificuldades financeiras. Por quê? Porque não tinha um trabalho forte do dízimo. Então você pode trabalhar isso bastante na sua comunidade. Fortaleça muito a atuação do dízimo. Outro ponto legal é criar setores produtivos. Agora com a pandemia você pode ter, eu conheço, por exemplo, uma comunidade católica que criou um lava rápido no pátio da sua igreja.
porque tinha um pátio enorme que poderia lavar carros e aí eles estavam lá lavando o carro para ajudar na contribuição financeira da comunidade. Olha que interessante isso, né? Os setores produtivos, eles podem tirar o peso de onerar a comunidade na dimensão financeira. Então você pode prestar um serviço, fazer ali alguma atividade de venda de produto, bazar, né, vender artesanato pelo Instagram da comunidade, você pode criar oficinas e gerar ali artesanato. Então crie setores produtivos que sejam também uma parcela de arrecadação, principalmente neste tempo de pandemia. E aí aqui os eventos promocionais, né, eventos de arrecadação, jantares e tudo mais, que agora durante a pandemia está comprometido, mas isso não impede de você fazer ações, eventos online. Por exemplo, tem comunidades que fazem lives com cantores, fazem cursos online que a pessoa paga para fazer aquele curso. Então crie eventos promocionais online também que possa gerar recurso financeiro para a sua comunidade. Tá? Não se prenda ao fato de que hoje nós não podemos nos reunir presencialmente, mas também quando a gente se reúne presencialmente, os eventos promocionais são uma estratégia de arrecadação. E por último, eu quero trazer uma dica importante para você, que é use canais de pagamento digital. Quanto mais você tiver possibilidade de as pessoas contribuírem por Pix, por boleto bancário, que ela possa preencher um cadastro no site da sua comunidade e já poder fazer o seu cadastro, seja como dizimista ou como benfeitor, ela vai ter todos os instrumentos ali na palma da mão, no celular dela ou no computador, onde ela vai poder efetuar a sua contribuição. Então tenha os canais digitais também como uma opção para você. Para esse momento, para essa aula é isso. Eu aguardo você na próxima aula, que a gente vai liberar também para o seu e-mail. Então fique atento e obrigado por estar conosco nessa semana da evangelização. Quero agradecer em meu nome e também em nome da Móveis Cardeal por você estar aqui participando conosco dessa semana especial que a empresa, a Móveis Cardeal, planejou e organizou para colaborar com a sua comunidade. Deus lhe abençoe.